E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu mais uma vez a adoção do semipresidencialismo no Brasil, modelo de governo no qual o presidente da República divide o poder com o primeiro-ministro escolhido pelo Congresso. O decano do STF participou junto a autoridades, empresários e políticos do Brasil Economic Forum, organizado pelo grupo LEAD. Segundo o ministro, o assunto estará entre as reformas institucionais que serão discutidas pela Corte neste ano. Aspas para o ministro. Há reformas institucionais que também precisam ser discutidas. Michel Temer, eu e outros discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. É um tema que certamente já está na agenda de 2025 e sobre qual nós teremos que nos debruçar, fecha aspas. Adalberto Piotto, é papel do ministro do Supremo Tribunal Federal discutir o sistema de governo do país? E aí é importante para a gente esclarecer a quem nos acompanha, ele falou em semipresidencialismo, que é um modelo que já foi discutido em outras oportunidades. O Luiz Roberto Barroso já defendeu também esse modelo, que na verdade o presidente da República é eleito diretamente pelo povo e ele divide esse governo com um primeiro-ministro que é eleito pelo presidente em acordo com o Congresso. Esse seria o semipresidencialismo, que é um pouco diferente do parlamentarismo, é isso? Mas aí veja só, o que faz o ministro do Supremo dizendo estamos discutindo uma proposta para o país? Podemos voltar essa frase dele na tela, por gentileza? Pode ser, Binha, porque essa frase é o problema da história. A discussão do semipresidencialismo ou qualquer outra discussão, desde que aconteça na sociedade e no Congresso, não há problema nenhum. Veja lá, Michel, tudo bem, ele está citando o ex-presidente Michel Temer, presidente da Câmara, foi presidente da Câmara também. Discutimos no Brasil um pouco lá atrás e chegamos a formular um projeto de semipresidencialismo. Tá, e o que ele vai fazer com isso? Tem que apresentar no Congresso Nacional. Mas o Supremo vai usar o quê? O poder dele hoje sobre o Congresso Nacional, dizendo, olha, queremos isso? Porque normalmente é o que a gente está vendo. Então começa aí o problema. A questão de por que discutir o semipresidencialismo agora? Sem antes retomar, e isso é importante, retomar a institucionalidade brasileira. Ele disse fazer reformas institucionais. Eu primeiro preciso respeitar as instituições brasileiras. A pergunta que ele deveria responder para o espelho, não precisa nem responder para mim, é: o Supremo está respeitando as instituições? Está respeitando lá o artigo constitucional que diz que os poderes são independentes antes de tudo e depois harmônicos entre si? Este é o ponto. Então, não dá para discutir uma reforma, porque isso passaria por uma reforma constitucional, e quem faz reforma constitucional e tem que ser livre e soberano é o Congresso Nacional. Não é o Supremo, não tem que ministro do Supremo ligar para deputado e senador dizendo como quer que cada um vote, porque, olha, perdão, tem um processo aqui. Não, esse tipo de coisa não pode acontecer, que foi o que aconteceu, lembramos muito bem, na questão do voto com comprovante impresso. Esse nível de interferência do Supremo, o Barroso não se diferencia agora do Gilmar Mendes quando ele está querendo discutir política pública. Estão querendo reformar a Constituição a partir do Supremo Tribunal Federal? Não, não é papel do Supremo. Então ele pode dizer assim, ele pode falar em tese, sou a favor disso, é um assunto interessante, acho que devemos nos debruçar. E nós devemos nos debruçar é só a questão de forma de expressão, porque quem discute esse assunto para valer a sociedade é o Congresso Nacional. Ele não devia estar falando nada, e pior, está confessando que eles discutem isso desde 2021. Não por acaso foi o ano da consolidação da ditadura do judiciário. Esta ideia se presta apenas a prolongar a ditadura do judiciário. Por quê? Em 2021, ele, Gilmar Mendes e o Barroso acharam que o Brasil merecia o seguinte regime: o presidente é eleito pelo povo, mas divide o poder com um primeiro-ministro que ele indica e o Congresso aprova. Então é uma maneira de você ignorar a decisão popular. Sim. Ele foi eleito pelo povo. Aí tem o dedaço, né? O presidente indica, imagino que não vai sair de acertos entre um presidente da República, como Lula, por exemplo, o que não aconteceria,
o que sairia dos entendimentos entre um Lula e o atual presidente da Câmara. Que tal? O pessoal do Centrão. O que é que sairia? Eles querem que se eternize esse conflito e eles continuam mandando. Porque ministro do Supremo não é deputado de constituinte. Não, deputado constituinte. Eles não fazem a Constituição. Eles têm de defendê-la. E ao contrário do que fazem hoje. Hoje eles rasgam a Constituição todos os dias. Agora ele quer escrever a Constituição. Ele quer determinar como vai ser o sistema de governo do Brasil, mas vai cuidar de processo. Vai tratar de assunto do Supremo. E pare de se meter onde não deve. Posso só adicionar um ponto? Piotr. E aí a gente coloca esse malfadado foro por prerrogativa de função, que pendura todos os deputados e senadores no Supremo que tem, por acaso, qualquer processo, não estou nem fazendo julgamento de mérito se é culpado ou inocente. Mas como é que esse deputado e senador que tem processo vai votar contra a vontade de um ministro supremo, como Augusto acabou de citar? Ou seja, não, né? Não é o momento de discutir semipresidencialismo. Em condições normais, temperatura e pressão, tudo bem, desde que parta da sociedade e do Congresso Nacional. Jamais do Supremo, né?